Hoje o Melhor e Mais Justo, ao vivo, pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM, debate políticas afirmativas. Você está nos acompanhando. Geralmente as políticas afirmativas apresentam um caráter emergencial, portanto, têm estabelecido um limite de duração, supondo que a desigualdade que elas se propõem corrigir sejam superadas. Eu tinha deixado essa pergunta pendurada no segundo para o terceiro bloco. A ideia é essa mesma, quer dizer, quando está superado, como é que eu avalio e os indicadores dizer, olha, superei uma mazela social, pelo menos do ponto de vista do ingresso e da permanência na universidade, por exemplo, ou do número de mulheres na política, enfim, né? Ou de acesso, do cumprimento de cotas, de acesso, tem um número grande de pessoas com deficiência, empregadas, etc. Como é que eu posso avaliar que, ok, eu posso agora não ter essa política afirmativa? Quando é que ela começaria de algum modo, indicar uma certa discriminação ao contrário, né? E ao invés de criar equidade, ela estaria discriminando negativamente, deixaria de ser positiva e passaria a ser negativa. Silvio? As ações afirmativas, já conceitualmente, elas são políticas que visam corrigir desigualdades e, enfim, debelar essa desigualdade não existente mais. Essas políticas, elas certamente perdem o sentido, porque elas são políticas que instituem discriminação. São positivas porque elas diferenciam para igualar. A partir do momento em que não existe mais o fator desigualdade que fundamentou a criação de tais políticas, certamente ela passaria a discriminar, não mais para igualar. Aí, negativamente. Né? Mas isso é uma questão hipotética, né? Assim, nós estamos falando de um país, do Brasil, né? Enfim... Não, espero que a gente possa, daqui a alguns anos, o Brasil está chegando, em alguns casos, a resolver problemas dessa hora. Estamos longe, mas nós vamos nessa direção. Eu espero que, eu costumo dizer, brinco até com os alunos da sala de aula, eu falo que o homem do futuro, se ele puder olhar para o passado, que ele ache que nosso mundo é absurdo, né? E que não faça o menor sentido, que ele não tenha nem condição de entender uma discussão como essa. Porque não faz o menor sentido dividir as pessoas entre negros e brancos, homens e mulheres, enfim. Assim, a luta é para que haja um mundo assim. Mas nós temos que lutar, porque a igualdade, embora alguns falem de igualdade natural, a igualdade é uma construção sociopolítica. A gente luta cotidianamente para construir um mundo igual. Então a igualdade é luta, é uma batalha diária, né? Enfim, e nesse sentido, as ações afirmativas, elas conceitualmente elas já têm que ter um tempo de duração onde haverá uma reavaliação dos seus resultados. É o que está no projeto de lei, é o que está nos projetos de lei estadual também que estão na Assembleia Legislativa, e é também o que coloca muito bem o ministro Ricardo Lewandowski no seu voto. Ele coloca isso. As ações, as cotas, né, nas universidades, fundamentalmente na Universidade de Brasília, é constitucional exatamente porque tem o fator da temporalidade, né? Tem o prazo determinado. Depois do que vai haver uma reavaliação dos resultados e pode se estender esse prazo novamente se chega-se à conclusão de que as políticas, de que o fator de desigualdade ainda não foi debelado. Flávia, como é que você vê isso? Eu estou plenamente de acordo. Acho que o mais importante é que as próprias políticas contenham mecanismos de reavaliação. Então, como foi dito, nesse caso da lei que foi aprovada agora são 10 anos, então daqui a 10 anos a própria política ela já está prevendo que ela vai ser reavaliada. Se avaliarem que ela deve continuar, são mais 10 anos e por aí em diante. E acho que no caso que a gente está debatendo bastante hoje da reserva de vagas em universidades com um recorte racial, é difícil prever hoje, mas eu acho que são muitos anos ainda. Eu diria que esse prazo de 10 anos vai ser estendido algumas vezes ainda, porque a gente está falando de séculos de escravidão. As origens históricas são muito complexas e duraram muito tempo. Para ter uma ideia, o Brasil foi o país das Américas que recebeu a maior leva de escravos e que durou mais tempo. Então a gente está falando de uma realidade que foi construída por séculos e que ela não vai ser desconstruída em 10, 20 anos. Eu particularmente acredito que vai demorar mais do que isso. Fernanda, e a gente tem que desconstruir essas questões em nós, né? Porque a gente estava falando, inclusive aqui no intervalo, o Silvio tocava nisso, a ideia de que certos padrões, às vezes até de maneira pouco perceptível, imperceptível para alguns em certos momentos, esses padrões
das hegemonias, das hierarquias, das discriminações, sejam elas raciais, de gênero, sociais, de classe social, entre pobres, ricos, classe média, etc. Várias formas de discriminação, e aqui sem estabelecer aqui quais são as mais nefastas na nossa sociedade ou não, mas dizendo, elas estão na gente, né? De muitos modos elas estão na gente. E aí, o Silvio pontuava, dizer, por exemplo, na universidade, quando essa pluralidade de segmentos, de ideias, de valores, de histórias, de tradições, de culturas entrarem para dentro da universidade, isso certamente forçará a universidade a ser mais universal, mais universidade, inclusive tendo que rever projetos pedagógicos, políticas, modos de relacionamento. Queria que vocês falassem rapidamente disso. Exatamente isso. As ações afirmativas, de uma forma geral, ela já embute no seu conceito, é conceitual, uma ideia de ser temporário, mas ao mesmo tempo tem um princípio da ação afirmativa que é, para além daquela mudança que ela se propõe a fazer para certos lugares específicos, na educação, no setor do trabalho, na questão de gênero, na questão das etnias, nas questões políticas, para todas essas esferas, o que vai acontecer, para além da mudança nesses setores específicos da sociedade, o que vai haver é um movimento de mudança de mentalidade. Do que a gente está falando é algo muito mais profundo. É algo, na verdade, que atinge do ponto de vista filosófico da existência humana aquilo que nós entendemos como seres sociais em certos períodos históricos. Se hoje parece, quando a gente olha históricos como o nazismo, como a escravidão, como certas guerras que dizimaram populações e continuam fazendo, a gente já olha... Esses são os exemplos extremos, mas se a gente fosse a Grécia clássica, que já foi aludida aqui, Aristóteles, a gente vai ver que a democracia ateniense era discricionária, né? Quer dizer, democracia, os iguais eram homens atenienses, nascido em Atenas, estrangeiro não era, tá certo? Não eram as mulheres, não eram as crianças, eram masculina, ateniense, grega, ateniense e dos ricos, tá certo? Os estrangeiros não eram, as mulheres não eram, as helenas não eram, as crianças também não eram, os deficientes não eram, enfim. É uma democracia restritíssima, né? E a gente vem desse histórico de formação ocidental, do pensamento ocidental. Então imagina o tempo que não é necessário para mudanças de mentalidade. E, obviamente, que essas mudanças elas não acontecem do nada, elas acontecem via ações, aquelas ações que recaem sobre momentos mais presentes. E aí a ação afirmativa é um desses caminhos. Não é o único, mas é um deles. Dando um exemplo, né? Eu fico imaginando o que é para eu falo por experiência própria, o que é para um aluno negro, e ela muito bem disse, né, assim, o ser negro é uma construção social também. Ser negro significa viver num mundo que parece que tudo foi feito para mostrar que você não deve estar ali ou que você não deve estar em certos lugares. A universidade é um desses lugares. Então, imagina o impacto que é para um aluno negro ver um professor negro, ver um advogado negro bem-sucedido, ver um professor negro, na construção da sua identidade. Né? Um presidente negro. Um presidente negro. Né? Então, tudo isso é fundamental, porque a gente está falando também, né, além da questão política, fazer política é falar de tudo, mas falando de construção de identidade, falando de construção de subjetividade. Né? Eu acho importante, por exemplo, que tem acontecido, que tem me deixado muito contente, os jovens negros assumindo a sua negritude, falar que gostam de ser negros, né? Ou seja, isso não é racismo, né? É dizer o seguinte, puxa vida, eu também sou gente, eu também posso estar aqui, eu tenho direito de estar aqui. E eu acho que as políticas afirmativas, além dessa questão que é do acesso à educação, né, tem esse papel simbólico também, né? E a política também é feita de símbolos. Porque o acesso à educação, ele não vai resolver o cerne do problema. Como eu já falei aqui, o problema da discriminação e das desigualdades, de uma maneira geral, são problemas de ordem econômica. Nós vemos um sistema econômico que é feito de discriminação e desigualdade e, para isso, utiliza de todos os meios, né? Inclusive do racismo. Né? O racismo faz parte do funcionamento desse sistema. Mas veja, o que eu acho que é importante a gente pensar, né? A questão simbólica disso, né, de você ter os negros na universidade e pensar que agora sim a gente pode falar de universidade.
A universidade é um lugar onde de conhecimento amplo, conhecimento plural. Como é que eu posso ter conhecimento plural numa universidade branca, né, onde o negro, né, não participa, onde ele não opina? Vai ser necessário, sim, uma mudança de conteúdos. Vai ser necessário, sim, mudar o jeito de falar de certas coisas. Né? Isso vai ser fundamental, isso vai ser importante para a sociedade. Né? Nós não sabemos muito bem o que fazer, né? A gente vai ter que construir isso, dizer, trocar a roda com o carro andando, mas a gente queria vai ver ter a que fazer. Flávia também nisso, sobretudo no campo dos direitos humanos, né? Porque essa dimensão que a gente está apontando aqui rapidamente, a ideia simbólica, porque muitas coisas no campo, por exemplo, da violência autorizada do Estado, da violência que o Estado impõe a segmentos da sociedade e tal, elas são naturalizadas e passam simbolicamente como se é assim mesmo. Exatamente, né? é isso mesmo. Essas coisas também não precisam ser desnaturalizadas, né? É isso mesmo. Sem dúvidas. Inclusive, eu estava pensando justamente enquanto você falava sobre essa questão da exclusão do povo negro, inclusive pelo próprio aparato estatal, principalmente pensando na polícia, que é uma instituição que nas suas ações cotidianas é muito discriminatória. Racista. Então, os maiores índices de violência policial são contra negros, a maior parte da população encarcerada também são homens, são negros. Então, existe uma seletividade, que a gente chama de seletividade do direito penal, que deixa essas pessoas à margem da sociedade. Elas são encarceradas por quê? Porque é uma forma de separar, de selecionar mesmo, de apartar as pessoas. Então, sem dúvidas, o próprio aparato do Estado está violando direitos humanos ao fazer isso, ao separar as pessoas dessa forma. Então, existem essas duas dimensões, de acesso a direitos, mas também de uma restrição total e de um racismo institucionalizado pelo próprio Estado. E você não olha, assim, o olhar para um negro, não olhar, puxa, estou vendo um cidadão, um universitário. Ninguém olha para ele e fala assim, puxa vida, deve ser um juiz ali, deve ser um político, não sei. Enfim, eu acho que estar na universidade já é diferente. Esses dias eu estava num evento lá do Núcleo de Consciência Negra na USP e um dos participantes, o professor Alain, falou uma coisa interessante. Ele estudou História na USP, né? E ele falava assim, puxa, quando eu entrei aqui, parecia que eu estava entrando no banco, só que a catraca não parava, né? Só que assim, eu não parava na catraca, parecia, eu entrei com medo, né? Falei, puxa vida, vão me parar na porta. E eu entrei, né? Essa é a sensação. E a gente está lutando por um mundo em que isso não faça sentido. Para construir esse pertencimento. Vou aproveitar essa tua fala, está lutando por um mundo que... Nós estamos aqui na TVT completando 2 anos de um projeto de comunicação que tenta dar voz, aliás, se fazer a partir da voz dos movimentos sociais das mais variadas latitudes. E eu queria terminar, a gente tem aí uns 30 segundos, um pouquinho mais para cada um, perguntando para você, a gente fez uma programação especial sobre os sonhos que a gente tem perseguido nos movimentos sociais, políticos, econômicos no Brasil, aquilo que a gente tem conquistado, a sociedade brasileira e com que a gente ainda sonha. Eu queria ouvir vocês, quer dizer, desde os direitos humanos, desde da condição universitária, de pesquisa, de estudo sobre as questões afirmativas, né, as ações e políticas afirmativas, a questão das políticas afirmativas e também daquilo que você está destacando, da militância, né, da construção de uma outra possibilidade também desde o lugar, enfim, das lutas de emancipação, por exemplo, dos negros, mas de todas as outras minorias, como você fez referência. Queria ouvir de vocês. Fernanda, o que você sonha nesse campo? Faz tempo que não me perguntam isso. Eu preciso de 20 segundos só, de cada um, assim, muito rapidinho. Com relação, vou falar então muito rapidamente da que diz respeito à educação, que é um patrimônio público, que é um bem público e que é direito de todos. O sonho é não ouvir mais a ideia de que alguém entra num lugar e pensa, aqui não é o meu lugar. Maravilha. Flávia, o que você sonha? Acho que o sonho é o cerne desse debate, principalmente que as pessoas não sejam discriminadas em razão de gênero, de raça, de etnia, e principalmente que as decisões coletivas sejam construídas de fato coletivamente, com mobilização social, que as pessoas tenham um espaço de participar e se identificar enquanto sujeitos na política. Silvio, teu sonho nesse campo? Meu sonho é um sonho do meio-dia, aquele sonho que se sonha acordado, né? Meu sonho é que todas as pessoas possam ter um sonho.
todo mundo possa sonhar e todas as pessoas possam acreditar que o seu sonho seja possível. Maravilha, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Acho que o nosso debate foi legal, para mim foi ótimo. Agradeço também a você que nos acompanhou pela internet e pela Rádio Brasil Atual FM. Tenho certeza que a nossa conversa te ajudou a refletir sobre como é essencial estabelecer a presença da diferença, da diversidade da população brasileira nos espaços de educação, trabalho, poder, etc., assegurando a todos os mesmos direitos e oportunidades, por um país melhor e mais justo. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal tvt.org.br, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que já rolaram por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas mídias sociais, facebook.com/redetvt e pelo Twitter, @redetvt. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.